A língua do sol nascente. Uma jornada milenar. O idioma japonês, falado por mais de 125 milhões de pessoas, possui uma história rica e complexa. Suas origens permanecem um mistério, com algumas teorias apontando para raízes na Ásia Central. A hipótese mais aceita é a de que o japonês pertence à família de línguas altaicas. Essa família inclui línguas como o turco, o mongol e o coreano. Evidências arqueológicas sugerem que o Japão foi habitado por volta de 30 mil anos antes de Cristo. No entanto, os primeiros registros escritos em japonês datam apenas do século 8 depois de Cristo. Isso torna difícil traçar a evolução exata da língua antes desse período. Apesar da falta de registros escritos, podemos deduzir informações sobre o japonês antigo a partir da comparação com outras línguas altaicas. É provável que o japonês antigo tivesse uma estrutura diferente da atual. A longa história do Japão e o contato com outras culturas moldaram profundamente o idioma. Ao longo dos séculos, o japonês absorveu influências de línguas como o chinês, o português e o inglês. Essa mistura resultou em uma língua única e fascinante, com um sistema de escrita complexo e uma rica variedade de dialetos. A influência chinesa, uma história de adaptação. Durante o século III d.C., o Japão começou a ter contato com a China. A influência cultural chinesa foi profunda, impactando a arte, a religião e, principalmente, a escrita. Os japoneses não possuíam um sistema de escrita próprio. A solução encontrada foi adaptar os caracteres chineses, chamados de kanji, para representar os sons e as palavras japonesas. No entanto, o japonês possui uma estrutura gramatical diferente do chinês. A adaptação dos kanji foi um desafio complexo. 2 sistemas de leitura foram criados, o onyomi e o kunyomi. O onyomi se baseava na pronúncia chinesa dos caracteres, enquanto o kunyomi utilizava a palavra japonesa correspondente ao significado do kanji. Um único caractere podia ter múltiplas leituras. A introdução dos kanji foi um marco na história do japonês. Permitiu o registro escrito da língua e abriu caminho para o desenvolvimento da literatura, da poesia e da filosofia japonesas. No entanto, a complexidade do sistema de escrita representava um obstáculo para a alfabetização. O nascimento do hiragana, da caligrafia cursiva à escrita feminina. A necessidade de um sistema de escrita mais simples levou ao surgimento dos silabários japoneses, o hiragana e o katakana. O hiragana surgiu no século IX depois de Cristo a partir da simplificação de caracteres chineses cursivos usados por mulheres. Naquela época, a escrita era dominada pelos homens, que usavam os kanji. As mulheres desenvolveram uma forma de escrita mais cursiva e simplificada, chamada de manyogana. Esses caracteres simplificados deram origem ao hiragana. O hiragana é um silabário, ou seja, cada caractere representa uma sílaba. Ele é usado principalmente para escrever partículas gramaticais, conjunções, verbos auxiliares e palavras japonesas que não possuem um kanji correspondente. A adoção do hiragana facilitou o aprendizado da escrita e democratizou o acesso à literatura. As mulheres, que antes tinham pouco acesso à educação, puderam se expressar através da escrita. O hiragana abriu caminho para o desenvolvimento de uma rica literatura feminina no Japão. Katakana, simplificando o estrangeiro. Enquanto o hiragana se consolidava como a escrita feminina, o katakana surgia no mesmo período com um propósito diferente: transcrever palavras estrangeiras e sons onomatopeicos. Assim como o hiragana, o katakana também deriva da simplificação de caracteres chineses. No entanto, enquanto o hiragana utilizava a forma cursiva, o katakana se baseava em partes de caracteres kanji. O katakana é usado para representar palavras de origem estrangeira,
nomes próprios estrangeiros, onomatopeias, termos técnicos e científicos, e para dar ênfase a determinadas palavras. A criação do katakana demonstra a capacidade do idioma japonês de se adaptar e incorporar elementos de outras culturas. O katakana permitiu a assimilação de novos conceitos e ideias, enriquecendo o vocabulário e a cultura japonesa. Section 6. Os diferentes tipos de fala no Japão, do formal ao informal. O idioma japonês é conhecido por sua complexa estrutura de polidez. A forma como se fala varia de acordo com o contexto social, a idade, o status social dos interlocutores e o grau de intimidade. Existem diferentes níveis de linguagem, desde o extremamente formal, utilizado em situações cerimoniais, até o informal, usado entre amigos próximos e familiares. A escolha da forma correta de tratamento é fundamental para a comunicação eficaz em japonês. O uso inadequado da linguagem pode causar mal-entendidos e ofensas. Por exemplo, usar uma forma muito informal ao se dirigir a um superior hierárquico pode ser considerado rude e desrespeitoso. Section 7. Os empréstimos linguísticos. Um toque ocidental. A partir do século XVI, o Japão teve contato com os portugueses, seguidos pelos holandeses, que trouxeram consigo novas tecnologias, ideias e, claro, palavras. Esse contato resultou na incorporação de diversos termos portugueses ao vocabulário japonês. Palavras como pão, botão, copo e tempura são exemplos de empréstimos linguísticos do português para o japonês. Esses termos se integraram de tal forma ao idioma que muitos japoneses sequer sabem de sua origem estrangeira. Após a abertura do Japão ao Ocidente no século XIX, a influência do inglês se intensificou. Diversos termos ingleses, principalmente nas áreas da tecnologia, da moda e da cultura pop, foram incorporados ao japonês. Section 8. Aprender japonês. Um desafio gratificante. Aprender japonês pode ser um desafio para falantes de línguas latinas, como o português. O sistema de escrita complexo, a estrutura gramatical diferente e a importância da polidez na comunicação são alguns dos obstáculos enfrentados pelos estudantes. No entanto, aprender japonês também é uma experiência extremamente gratificante. Mergulhar em uma cultura tão rica e singular, desvendar os mistérios da escrita japonesa e se comunicar na língua do sol nascente são recompensas que fazem todo o esforço valer a pena. Com dedicação, disciplina e imersão cultural, é possível dominar o idioma japonês e desfrutar de tudo o que essa língua fascinante tem a oferecer. Section 9. O futuro do japonês, tradição e inovação. O idioma japonês, com sua longa e rica história, continua a evoluir no século XXI. A globalização e a influência da internet têm trazido novos desafios e oportunidades para a língua. A crescente presença de termos estrangeiros, principalmente do inglês, tem gerado debate sobre a preservação da identidade linguística japonesa. Ao mesmo tempo, a internet e as redes sociais têm impulsionado a criação de novas gírias e formas de expressão. O futuro do japonês dependerá da capacidade de equilibrar tradição e inovação, preservando sua riqueza cultural enquanto se adapta às demandas do mundo globalizado.